Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado às perguntas das senhoras e dos senhores deputados, que, em bom rigor, pertenciam a um grupo parlamentar a mais do que aqueles que intervieram, porque eu não consegui encontrar qualquer semelhança entre a exposição que foi feita do requerimento por parte do deputado Carvalho e depois a enorme satisfação da sra. Deputada Filipa Roseta sobre tudo aquilo que o Governo da Direita fez, porque, afinal, parece que resolveu o problema ao publicar uma lista de papel sem investir €1. Portanto, confesso que há mais um grupo parlamentar a intervir do que eu imaginei que estava previsto. Vamos lá ver. Sobre as normas que são necessárias e que temos que especificar para aquela que é, e continuará a ser, não deixará nunca de ser, a responsabilidade do Ministério do Ambiente neste processo e que tem a ver com a correta deposição dos resíduos de amianto. Começar por dizer que, de facto, os resíduos de amianto podem mesmo ser depositados em aterros que não são para resíduos perigosos, desde que não sejam os aterros de resíduos urbanos. Isso tem que ficar claro, porque, de facto, há até uma campanha que diz coisa diferente desta, com um objetivo que está muito para além de ser um objetivo ambiental. É o objetivo de favorecer os muito poucos aterros para resíduos perigosos que existem em Portugal. Não embarquem nisso, é, sem paternalismo, o meu conselho. Mas, de facto, a nota técnica que agora é pública e que tenho muito gosto em divulgar aqui, obrigado à pergunta do Sr. Deputado Ana Passos e também do Sr. Deputado André Silva, é que, para se poderem depositar nestes aterros, tem que haver uma zona confinada em cada célula, uma subcélula, para a deposição exclusiva dos resíduos de amianto, que se não podem misturar com mais nenhuns. Tem que haver uma segregação física destes resíduos por meio de uma barreira que tem que ter uma espessura mínima de 2 metros de largura. Tem que haver uma barreira de impermeabilização artificial, em tudo semelhante àquela que é utilizada na própria base e nos taludes de uma célula comum de qualquer aterro. Não pode esta subcélula ser construída sobre uma massa de resíduos que já lá esteja depositada e tem que ter sempre uma cota. A cota da soleira desta subcélula tem que ser superior à cota dos lixiviados produzidos no comum do aterro para que, de facto, esses mesmos lixiviados não venham a ter fibras de asbesto. Dizer ainda que tem que haver uma cobertura diária quando o amianto é depositado com pelo menos essa camada normalmente de terra com pelo menos 25 centímetros de espessura. Quem não conseguir fazer tal hoje tem que até ao dia 31 de julho avisar isso mesmo. Avisar é uma forma de o dizer, se quiserem, pouco formal. Tem que, junto da CCDR, dizer como irá fazer e, se o não disser, a CCDR irá caçar essa mesma parte da licença. São estas as novas normas mais exigentes para a deposição de amianto, sabendo que, em boa parte dos aterros que existem em Portugal, estas normas são genericamente cumpridas. Sra. Deputada Filipa Roseta, eu fico sempre muito contente por ver as pessoas satisfeitas. E se Vossa Excelência satisfaz com uma lista que nada diz, com um conjunto de uma lista de moradas, muito bem, pronto, fique então Vossa Excelência satisfeita. Sabe, é que nada foi feito, exceto essa mesma lista, que afinal estava incorreta. Tem a Sra. Deputada certamente razão quando dirá que a expectativa que podia ter de termos ido mais além não foi cumprida. Eu não consigo discordar de si aí. Agora, que não consigo, de facto, partilhar da sua satisfação, porque foi feita uma lista em papel, não foi investido €1, não foi previsto em momento algum no POSEUR que fosse incluído a remoção de amianto dos edifícios públicos. Não consigo entender, de facto, a satisfação de Vossa Excelência, mas eu quero que as pessoas sejam felizes, sobre isso não tenho a mais pequena dúvida. Aquilo que nós fizemos foi retirar em 296 edifícios o amianto e desses 296 edifícios, sim, de facto, não fizemos uma coisa que foi mandar parar a novela, dizer não há obra nenhuma, mais ninguém faz coisíssima nenhuma, agora só vamos fazer obras onde é para retirar o amianto. Não, não fizemos isso. Eram muitas das obras que já estavam em curso e que, tendo amianto, mesmo sendo de prioridade 2 ou de prioridade 3, obviamente delas foi retirado o amianto. Aliás,
O amianto, material proibido de usar na construção, material com certeza com defeitos gravíssimos pelo mal que faz à saúde pública. Não vou falar aqui, como engenheiro civil, das outras características estruturais do amianto, mas há que reconhecer que o amianto é por isso era utilizado um bom isolante térmico e por isso, nos fundos comunitários que herdámos, que valorizavam sobretudo a eficiência energética, e não discordo disso, não é, retirar o amianto não é nunca razão, ou é muito dificilmente razão, para melhorar a eficiência energética do edifício. O que acontece, isso sim, e foi isso que nós fizemos, foi que em todas as obras, ou todos os edifícios em que iria ocorrer uma intervenção tendente à melhoria da sua eficiência energética, o amianto lá estava, tinha que ser retirado. Era uma condição sine qua non e que foi cumprida, e com isso conseguimos, de facto, ir mais além naquilo que foi a retirada. Sr. Deputado Nelson Peralta, estou a olhar para o telefone para tentar responder a Vossa Excelência à pergunta mais concreta. Já tenho aqui a resposta e confesso que não tinham. Teve a ver não com a deposição, mas com o embalamento do amianto, e foram os aterros de Triasa e Ribetejo. Acredito firmemente que estes dois nomes existem, Sr. Deputado, porque confio em quem me mandou, naturalmente, em quem me mandou a informação. Sr. Deputado, aquilo que eu verifico é que há neste momento, por parte desta Assembleia, pelo menos desta Comissão, a consciência clara de que estamos a fazer, e os números aqui apresentados pelo Sr. Estado de Estado e por mim próprio, naquilo que são as intervenções que vão ser feitas, mostram bem que já houve uma intervenção em 300 edifícios, são agora do Ministério da Educação mais 578, e por isso os senhores agora colocam a questão de outra forma, que é o será que isto vai ser bem feito? Vamos lá ver. Sim, vai ser bem feito e não se preocupem, mantermos, obviamente, não há nenhuma razão para aquilo que parecem quase desejar, que é, queremos muito fazer isto, mas se calhar o melhor é não fazer nada, não é? Porque, no fundo, isto perpassa também pelas intervenções, não só sua, mas de outros grupos parlamentares aqui. Não, existem todas as condições para poder, de facto, retirar o amianto dos edifícios e conduzi-los a destino. Temos uma preocupação neste momento que tem a ver com o que é que vai acontecer logo a seguir ao dia 31 de julho. Isto é, às CCDRs foi solicitado também que nos digam já quais são os aterros que estão em condições de receber o amianto, mesmo durante o tempo em que são apreciadas as novas propostas, porque sim, vai chegar amianto aos aterros em consequência de quê? Da ação do Governo para retirar o amianto dos edifícios públicos. Eu, como engenheiro, já conduzi uma obra de retirada de amianto de uma cobertura, tem que ser feita sempre fora de horas, nós fizemos-la no sábado de manhã, não tem uma particular complexidade. Aquilo que fica mais caro é, naturalmente, o salário das pessoas que vão trabalhar ao sábado e não à quinta ou à sexta-feira para o poder fazer. No mais, existem no mercado sacos próprios completamente competentes para isolar o amianto de tudo o resto. Sim, a lista publicada pelo Governo PSD-CDS, como disseram entre outras pessoas, a deputada Alma Ribeira, de pouco serve. Não serve mesmo para nada, ainda que, pelos vistos, faça a felicidade de alguém. E, por isso, aquilo que nós fizemos foi mesmo um trabalho muito mais apurado do que esse. Temos, neste momento, os meios financeiros para poder fazer a intervenção de forma mais robusta, sabemos bem onde colocar o amianto e sobre a existência ou não existência de uma lista mais recente e mais detalhada. Com a autorização do Sr. Presidente, eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. A lista está uma lista neste momento publicada no site da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Uma lista detalhada, com informação por área governativa, por distrito, por concelho, por número de edifícios, número de ocorrências, por prioridades. Essa lista está publicada no site da DGTF, como tinha sido indicado, e já agora, se calhar, vale a pena dar aqui alguma informação. Eu, enfim, na intervenção inicial falei da lista publicada, assumindo
erradamente que todos conheceriam ou todos conheceríamos a lista. Nós estamos a falar de uma lista que inclui 1860 edifícios. Uma coisa são edifícios, outra coisa são ocorrências, portanto, são temas distintos, são 3.758 ocorrências. Destas ocorrências, 1.038 estão estabelecidas como prioridade 1, 193 como prioridade 2 e depois 2.527 como prioridade 3. Como eu disse na intervenção inicial, esta lista é carregada, foi este o trabalho que se teve a fazer, é carregada com um cuidado de caracterização que é feito por cada área, portanto, por cada área setorial, portanto, por cada área governativa. E a informação foi cruzada, a informação foi devidamente tratada, sendo que há uma característica absolutamente essencial neste momento, que é a construção da lista obedece a um critério que eu tentaria, se calhar de uma forma simplista, caracterizar da seguinte maneira, que é critério de risco, isto é, a ideia é a caracterização destas listas, ou o carregamento desta lista, tem como pressuposto a possibilidade da existência de amianto, isto é, não correr risco e iremos verificar a posteriori se de facto se confirma, em alguns casos, a existência ou não existência de amianto, e o mesmo raciocínio, aliás, se aplica na caracterização das prioridades. Também mencionei na intervenção inicial que, digamos, a fase seguinte, temos estado a trabalhar nessa matéria, já sabe quais são, digamos, as características técnicas que devem marcar a elaboração, o preenchimento da lista e, portanto, a elaboração das candidaturas para financiamento. Essas candidaturas têm que ter uma informação detalhada em relação às quais é necessário fazer a comprovação ou a validação, nomeadamente daquilo que se calhar, não exclusivamente, mas nomeadamente daquilo que se calhar é o critério principal, que é o da existência ou não existência de prioridade 1. Porque a intervenção é para ser graduada em função das prioridades. Isto é, as candidaturas serão apresentadas e elas serão hierarquizadas, obviamente, começando pela prioridade 1, prioridade 2 e depois prioridade 3, mas a existência da prioridade 1, até pela forma como eu acabei de mencionar, que as listas são preenchidas, elas têm que ser validadas. As candidaturas terão que incluir também, já agora fazendo aqui um bocadinho a ponto que o Sr. Ministro referiu há pouco, as candidaturas necessariamente têm também que ter informação que comprove o cumprimento das normas, nomeadamente de deposição, e, portanto, depois há aqui, obviamente, uma conjugação da verificação com o tema da fiscalização, que várias vezes aqui foi mencionado, e, portanto, que permitirão que estas candidaturas possam avançar de uma forma relativamente rápida, mas particularmente de uma forma que seja segura. Uma pergunta que também foi feita tem a ver com o cruzamento desta lista com aquela que consta portanto, os 60 milhões de euros financiados por fundos comunitários e que consta do Programa de Estabilização Económica e Social e que foi assinalado com um protocolo há relativamente pouco tempo e que diz respeito apenas aos edifícios escolares. Essa abordagem, e isso depois conjuga também com a questão dos 60 milhões de euros, mas essa abordagem não abrange a totalidade das escolas que estão identificadas na lista. Eu mencionei também isso na intervenção inicial, isto é, a lista procura ser uma lista abrangente, ela depois a seguir não se pode confundir com listas que fazem parte de outro tipo de intervenções, sejam esta intervenção no âmbito das escolas, seja um conjunto de outras intervenções, em que a remoção do amianto fez parte de projetos que tinham, digamos, uma intervenção e uma natureza mais alargada. Portanto, também para dizer que em relação à lista das escolas, há escolas que não estão incluídas neste protocolo dos 60 milhões de euros, porque há, por exemplo, escolas cuja intervenção, portanto, cujas obras, cujo desenrolar das obras já estava suficientemente avançado para, por consequência disso, não poderem ser elegíveis
àquilo que aqui constava deste pacote dos 60 milhões de euros. Depois, como eu referi, as candidaturas começarão a ser apresentadas a partir do momento em que a lista está caracterizada, e insisto, não há, digamos aqui, uma espécie de uma segmentação de tarefas, isto é, a lista foi construída em articulação com as várias áreas setoriais e, portanto, há todas as condições para que as candidaturas, conhecendo aliás as características, mas eu referi há pouco, vamos dar aqui muito rapidamente algumas indicações adicionais sobre mecanismos, digamos, de consideração, de avaliação, portanto, das próprias candidaturas. Portanto, vamos fazê-lo para que as candidaturas possam ser apresentadas muito rapidamente, com as respectivas calendarizações. As calendarizações não são iguais necessariamente em função das próprias ocorrências, mesmo os edifícios que têm diferentes ocorrências, as calendarizações para as respectivas intervenções não têm a mesma natureza, e aquilo que estamos a falar é o Orçamento de Estado destinou de facto uma dotação de 20 milhões de euros para afetar ao financiamento destas ações de remoção do amianto no âmbito deste programa ou deste fundo. Claro está que nós vamos ter agora um ritmo de apresentação de candidaturas e vamos ter uma avaliação daquilo que são as características das próprias candidaturas que nos permitirão ter uma visão, dando passos para que de facto tudo possa ser assegurado com alguma rapidez, mas certamente não vamos ter as obras todas realizadas durante o ano 2020, mas isso vai nos dar aqui uma visão muito mais completa sobre, efetivamente, o que é que vão ser as características das candidaturas e as necessidades financeiras para o período subsequente. Há aqui todo um trabalho de preparação das respectivas obras que evidentemente irá correr agora durante o ano de 2020. A generalidade das outras questões penso que já tinham sido aqui abordadas. A questão da discrepância de alguns números com a questão da lista penso que já está abordado, porque estamos a falar de instrumentos que têm uma natureza diferente e, portanto, eu acho que no essencial cobri a generalidade das perguntas em relação às candidaturas que de facto vão ser financiadas no âmbito deste programa de remoção do amianto. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, que ainda tem tempo suficiente, ainda tem tempo de sobra. Faz favor. Sr. Presidente, só para, enfim, não quis tomar demasiado tempo para mim, até porque isso aconteceu na primeira intervenção, mas do tempo que ainda sobra, responder ao Sr. Deputado André Silva, não está concluída a remoção ainda na prioridade 1, pois o valor do número de edifícios é, como sabe, superior àqueles em que isso aconteceu, e relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Nelson Peralta, sobre os dois edifícios e a ACT, nós não tutelamos a ACT e, portanto, o Ministério do Ambiente não tem informação para lhe dar a resposta, sendo que, naturalmente, a pergunta é mais do que legítima e, portanto, eu sugeria que a dirigisse a quem tutela a Autoridade de Condições de Trabalho. Muito obrigado. Só para não ficar por responder.